Lucas, capítulo 2, versículo 25. Simeão e Ana. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todo o povo, os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que és deposto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estava ali uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora ela, dava graças a Deus e falava dele, de todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Simeão já era um homem avançado em idade, também como Ana, já viúva de 84 anos. Simeão recebeu uma promessa pelo Espírito Santo de que ele não morreria antes de contemplar a glória de Israel. Quem é a glória de Israel? A glória de Israel é Jesus. E disse que ele não morreria, não partiria antes de ver a glória de Israel. Aí eu quero que agora você pare para pensar. É uma das grandes coisas que o diabo tenta bloquear na cabeça do ser humano. Tanto é que Paulo, quando lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, descreve a armadura do crente, ele se preocupa com cada item, ele fala: toma o capacete. Capacete é proteção na cabeça. Só que é uma armadura composta por palavras. Então ele está falando de itens que são espirituais. Toma o capacete da salvação. Capacete. Por que capacete da salvação? Porque uma palavra do diabo que penetra na nossa cabeça pode nos fazer perder a salvação da nossa alma. Porque a cabeça controla o corpo. A palavra penetrando na cabeça, ela pode fazer com que o teu corpo tome novas atitudes e novas decisões. Aí realmente vai acabar com a gente. Então o capacete, ele protege a tua cabeça para que tu não seja bombardeado e ser influenciado pelas tuas decisões. Então Simeão já era avançado em idade e recebeu uma promessa pelo Espírito Santo de que ele não partiria sem antes ver Jesus. Olha que coisa que você vai ouvir hoje, a qual o Espírito de Deus trouxe ao nosso espírito. Esse homem já tinha uma certa idade. Hoje nós vivemos numa sociedade, quando eu digo sociedade, a própria irmandade da igreja, próprios irmãos em Cristo. O imediatismo, né? Imediatismo da vida do homem, da mulher, tem levado isso a destruições terríveis. Tem muita gente que perde bênção e diz que não foi Deus que falou. Não, porque se era de Deus tinha que se cumprir. Se cumprir aonde? No tempo que tu botou na tua cabeça? Ou no espera que Deus te mandou aguardar? Deus não cumpre as promessas dele no nosso tempo, ele cumpre a promessa dele no tempo dele, não tem jeito. Agrada-te do Senhor, disse o salmista muito bem, e ele fortalecerá o desejo do teu coração. Eu creio que Deus abrevia tempos e época para a promessa te alcançar, se ele te encontrar numa posição que esteja realmente agradando a ele. Mas se Deus quiser que passe tempos e épocas
e essa promessa se manifeste mais lá na frente, é a onisciência de Deus e ninguém pode discutir, tem que se curvar e aceitar com alegria, porque ninguém é onisciente, só o Senhor é Deus. Então Simeão estava lá no templo, na porta. Primeira coisa que me chamou a atenção logo de cara, ele foi dirigido pelo Espírito Santo para estar ali. Então olha o que o Espírito de Deus está te falando. O culto não termina depois que a bênção apostólica é impetrada. Quando tu está se aproximando da porta da igreja, Deus já está começando a tratar contigo o que Ele tem a fazer lá dentro. Quando termina o culto e você está saindo da porta da igreja, vai ligado, porque mesmo pelo caminho Deus ainda está tratando contigo do que houve lá dentro. Eu já tive experiências assim, já tive. Então o Espírito Santo aproximou ele para a porta do templo. E lá vinha José e Maria trazendo até então o menino Jesus para proceder conforme a lei, conforme os costumes, conforme o que a lei queria. Ele ia ser apresentado lá. E Simeão tomou ele nos braços. Tomou ele nos braços e clamou diante do Senhor, dizendo que agora podia dispensar, despedir, ou seja, Senhor, em outras palavras, agora eu posso morrer. Meus olhos já viram a glória de Israel. Agora eu posso partir. Quantas pessoas se angustiam por promessas naturais, que às vezes até perdem promessas naturais, que eu me refiro de ligado a coisas naturais, porque Deus ele é poderoso para te prometer coisas ligadas às coisas espirituais, como Ele pode te prometer coisas ligadas às coisas naturais. Deus não criou o homem para viver a parte da natureza. Deus criou o homem e o colocou na natureza, mas para ser um ser espiritual e ter comunhão com Ele. A comunhão de Deus não é com árvore, não é com animais, a comunhão de Deus é com o ser humano, mas esse ser humano Deus colocou ele dentro de uma natureza. Lembra quando criou Adão? Colocou ele no jardim, no meio da natureza, e ali Deus vinha tratar com ele. Deus não nos chamou para viver a parte da natureza, Deus nos chamou para termos uma natureza espiritual com Ele, e não nos envolver somente com a natureza humana. Os nossos sentimentos naturais, que todos nós temos, emocionais, não podem dirigir os nossos passos. Realmente os nossos passos têm que ser dirigidos pelos nossos sentimentos espirituais. Por isso, está escrito, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. Ama Ele sobre todas as coisas, isso é sentimento espiritual. Ama teu pai e tua mãe, isso é sentimento natural. Ama o teu próximo como a ti mesmo, é um sentimento natural. Mas o sentimento espiritual é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque para você amar o próximo, você precisa da tua alma. Para você amar a Deus e adorar, como foi lido aqui, você precisa do teu espírito. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É dentro do nosso espírito que é gerada a verdadeira adoração que glorifica e exalta o Senhor. É dentro do nosso espírito, porque a nossa alma capta as coisas que estão à nossa volta. Então tem gente que espera promessas pela alma, ou seja, emoção, naturalidade, coisas do cotidiano, coisas do dia a dia, e tem gente espiritual, obviamente, que espera as promessas pelo Espírito. Como dizia o salmista, o meu espírito se alegra, meu espírito se alegra, o nosso espírito ele se alegra quando Deus nos traz uma promessa que obviamente está ligada às coisas espirituais. Salmo 51, Davi diz, põe em mim um coração puro e renova em mim uma alma reta, renova em mim um espírito reto, porque para ter comunhão com Deus temos que ter um espírito reto, não tem jeito. Espírito reto é um espírito preparado para adorar e se curvar diante da vontade de Deus. Porque se a tua alma puxar a tua vontade para dar vazão a ela, o teu espírito vai deixar de ser reto. Nós fomos gerados por Deus como uma nova criatura. Nós nascemos em Cristo Jesus para dar vazão ao nosso espírito. E a gente cai, erra e falha muito quando a gente dá vazão à nossa alma. E era isso que o Espírito Santo estava tratando aqui comigo, quando ele me falou de Simeão, um homem já avançado em idade,
e não deu vazão à alma, continuou dando vazão ao seu espírito em esperar aquilo que era espiritual, a promessa de que ele pegaria o Redentor de Israel nos seus braços antes dele partir. E detalhe, depois que ele pegou Jesus, próximo ato dele, abençoar os pais. Olha só. E aí depois profetizou: este será posto como o quê? Ele profetiza dizendo: este, falou para sua mãe, e disse Simeão, os abençoe, diz a sua mãe: este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a sua própria alma. Aí falou da morte dele, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Aí falou, ele profetizou que Jesus precisaria morrer, porque o grão de trigo ficando sozinho, fica ele só, mas se ele morrer, nasce em muitos outros lugares, em muitos outros corações. Hoje nós temos vida porque Jesus morreu por nós, porque ele se entregou por nós. Então Simeão, ele aguardou a promessa de Deus de uma maneira incrível. Eu quero te dizer 5 coisas que você tem que atentar para que tu não perca as promessas de Deus, principalmente aquilo que é espiritual. Não que Deus vai te fazer uma promessa natural ligado às coisas naturais, porque as promessas de Deus não são naturais. Tem promessas que são ligadas a... Deus te faz uma promessa que vai te dar uma casa. Essa casa espiritual? Não, uma casa de tijolo, de cimento, de areia, que Deus vai te dar. Deus está falando que vai te dar um ministério. Ministério é natural? Não, esse ministério é espiritual. Aí não é casa, não é cimento, não é tijolo. É algo que vai se armazenar dentro do teu espírito. 5 coisas você tem que atentar para não perder as promessas de Deus. Número 1, sinta comunhão com o Espírito Santo. É Ele, como dirigiu Simeão para a porta do templo, tu viu na leitura, que vai te dirigir para estar na hora certa, no lugar certo, naquele dia em que a promessa vai te alcançar. Então, número 1 é isso. Não perca a comunhão com o Espírito Santo. Não perca. Perder a comunhão com o Espírito Santo é se perder na direção das promessas. Aí tu fica perdido. Porque Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas. Sem o Espírito Santo a gente está perdido. Número 2, para que você não perca as promessas de Deus, nunca deixe de crer que o que te prometeu é fiel para cumprir, independente de tempos, épocas ou anos. Se Ele te prometeu, e foi Deus mesmo que te prometeu, Ele vai cumprir. Vai cumprir. E não é tardia a promessa dele, não. Chega na hora certa, no momento certo. Número 3, que você tem que manter vivo dentro de você, para que tu não perca as promessas de Deus. Fique atento aos sinais. Toda promessa de Deus é carregada de sinais. A pregação do Evangelho é seguida por sinais e prodígios. Os sinais envolvem a promessa. Os sinais te apontam a direção que você tem que estar. E quem mostra os sinais é o Espírito Santo de Deus. Número 3, né? Número 4. Para que você não perca a direção da promessa. Não se misture nem se embarace com o mundo. Não ame o mundo, nem o que nele há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Não tem jeito. Realmente, se a gente se envolver com o mundo, e o que é o mundo? É o passarinho, as árvores, as plantas, rios e montanhas. O mundo é o sistema que está na mão do diabo. Se a gente se envolve nesse sistema que está lá fora, amando o mundo, esse sistema maligno, a gente perde a direção das promessas e a gente não vai saber em que posição as coisas estão. E número 5, confie no Espírito Santo. Ele vai te avisar na hora certa. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Tem gente que recebeu uma promessa e fica: olha, eu recebi uma promessa de Deus, ora aí por isso, ora por isso, ora por isso. Orar por isso como se essa promessa não viesse a se cumprir. Se Deus te falou, Ele vai cumprir.
Fica ligado com o Espírito Santo. Ele vai chegar na hora certa, no momento certo, e ele não se esquece. Ele não esquece. O Espírito Santo não esquece. Amém. Tu pode ter se esquecido do que Deus te falou, mas o Espírito Santo tem o dia, a hora, o minuto, o segundo, o momento exato em que a promessa foi te feita. Ele não esquece de nada. Só lança fora os nossos pecados quando realmente confessamos e largamos e deixamos. Aí nós alcançamos misericórdia. Então Simeão já era avançado em idade. Ana, 84 anos e viúva, decidiu dedicar-se a servir no templo. Olha agora para o que Deus tem te prometido, para o que Deus já te falou. Olha para tudo que Deus te falou. E nessa noite, pergunte: Espírito Santo, tu estás comigo? Espírito Santo, qual é a direção a seguir? Espírito Santo, me move para onde tu queres, porque eu quero estar no lugar, no dia, na hora em que aquela promessa venha me alcançar. Porque é a promessa de Deus que me alcança, não sou eu que corro atrás dela. Tu vê gente correndo atrás de pessoas para ouvir profecia e o diabo arrebenta com a vida deles. Sobe, fica mais tempo no monte do que no tempo dentro do seu quarto orando. Fica mais no monte ouvindo um monte de profecia diabólica do que lendo e examinando as Santas Escrituras. E o diabo está destruindo essas vidas. O Espírito Santo te guia por dentro da palavra. Ele não vai te guiar fora dela. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Bendito seja o Espírito do Senhor e as suas promessas.